Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, amigos da leitura. Hoje o Clube de Leitura se reúne para falarmos sobre O Cavaleiro Preso na Armadura, obra de Robert Fisher. Hoje é dia 5 de agosto, né, de 2025. Por garantia da Lei 3.709 de 2018, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes para todos os fins de direito autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça Emeron, nesse dia 5/8 de 2025. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em meios audiovisuais, publicações, divulgações e nos portais midiáticos, redes sociais, repositórios institucionais da Emeron e outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização nesse termo é gratuita e por prazo indeterminado. Daqui a pouco eu coloco aqui a lista depois que começarmos a falar e tivermos um número mais expressivo, eu coloco o link para a lista de presença. Eu faço um destaque hoje, nessa reunião, para a nossa amiga de leitura, que é a Lana Fabiani, que está sempre junto com a gente e que encabeça essa promoção que acontece em Porto Velho, que essa campanha de recolhimento de livros, né? A Lana tem se empenhado bastante nisso e os méritos são todos dela. Essa campanha leva a marca do Clube de Leitura e os esforços e os méritos, na verdade, são todos da Lana Fabiani, que tem se desdobrado aí para poder conseguir essas doações, conseguir essas obras para poder destinar para os presídios. Na outra vez que nós computamos as doações, nós tínhamos reunido 311 títulos, né? Agora, ela juntou outro essa semana, foi mais 170 títulos que foram encaminhados para o presídio lá para o Panda. E eu agradeço muito a Lana e as pessoas que puderem contribuir, que tiverem livros para poder enviar para doação. Tem as caixas coletoras nos prédios aí em Porto Velho. E eu agradeço muito pela campanha e parabenizo a Lana pelo resultado. Obrigado, Lana. Me desculpe os meus pigarros, é porque eu estou bastante gripado e daí às vezes acontece, falha. O livro de hoje é O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher, é uma indicação de dois leitores, amigos da leitura aqui do Clube de Leitura, o Tarek Camel de Oliveira e a Florenilce Alecrim Nagy. O Tarek está aqui nos acompanhando. Boa noite, Tarek. Boa noite. Boa noite. E para ilustrar e apresentar o título de hoje, eu trouxe uma poesia que compõe uma obra do Guilherme Arantes, depois eu vou falar dela, apresento para vocês, Toda a Aflição do Mundo. Na cela da noite é umbril, a tempestade vem castigar. A fé que te enxuga o choro dispara o arpão do olhar. Nos cachopos de um mar sem nau, nenhum sextante, só intuição. Por entre calhau sem alma, vaga a incauta embarcação. Toda a ambição do mundo sequestrando você. Toda a aflição do mundo torturando teu ser. Pavilhões em mastros sem lei tremulam rotos sobre o convés. Alianças que te acorrentam o pulso ao remo das galés. A ampulheta se esvai em vão e a areia é um deserto onde naufragou o teu tesouro de tolo no oceano que secou. Solidões de um mundo pervertendo o prazer e aberrações do mundo
te fazendo descrer. Toda a aflição do mundo e o mundo nas mãos. O mundo nas mãos. É a arma na mão de um fraco mandando obedecer. A potência do sofrimento, o que tem a oferecer. A ameaça é seu instrumento, o que sabe tocar. A natureza negou o talento de se fazer amar. Para desenhar o retrato do outro lado, que o olho te ensina a viver. Sem o modelo despido no medo, só a leveza infantil de aprender. Joga-se o ressentimento emprestado, não representa de fato você, no recipiente a ser reciclado. Dele mistura-se o novo matiz. O velho papel que te embrulha é pesado. O novo te leva a um presente feliz. Não é preciso enfeitar nenhum laço. Sabe-se laço afetivo ou refém. Sabe-se lá o fundamento do vício, sempre custar o sacrifício de alguém. Importa saber como foi o afeto. Em tempos de cólera, ele adormeceu. Também Disídia afetou na ágora. A quem? A quem chora? Você e eu. E agora? Hoje, a águia só quer planar sobre os camarotes do Coliseu, onde Zeus dá seu show de horrores e ao povo as dores que prometeu. Soluções, solidões do mundo pervertendo o prazer e aberrações do mundo te fazendo descrer. Toda a ambição do mundo sequestrando você, toda a aflição do mundo e o mundo nas mãos. O mundo nas mãos. O mundo nas mãos. Essa é uma obra que compõe o álbum A Desordem dos Templários, do Guilherme Arantes. Ele fez, durante a pandemia, ele saiu do Brasil, foi para a Espanha, para estudar a música medieval. E chegando lá, ele montou casa, e montou estúdio em casa e tudo, para fazer esses estudos, sem o propósito de criar um disco, nada. Era mesmo para enriquecimento pessoal. E daí chegou a pandemia. Chegou a pandemia, ele ficou preso naquela cidadezinha, praticamente medieval, né? Casas de pedras, e nesse vilarejo tem um castelo também medieval, e ele começa a compor. Ele escreveu cadernos e cadernos de textos acerca, nesse estilo aqui, que traz essa aura medieval, que traz essa feição, né, desse mundo da época dos Templários. E ele reduz isso em 8 canções, e na verdade ele faz 10 canções, mas 2 é instrumental. E tem uma outra que ele faz uma versão em inglês. Então, o disco tem 11 canções, mas 8 é com texto. E nessas 8 canções ele retrata batalhas medievais, essa vida nesses vilarejos. Ele faz uma homenagem à mãe dele, mas tudo dentro dessa aura. A mãe dele estava ruim de saúde, veio a falecer. Então, ele ainda compõe a música para oferecer para ela ainda tem tempo de contemplar a música que ele fez, né? E todo nessa aura medieval, nessa questão medieval. Eu trago essa canção porque eu fiquei maravilhado com o disco, porque o Guilherme Arantes, ele tinha uma banda progressiva, de rock progressivo, antes de fazer aquele sucesso todo com aquela canção do Quando fui ferido, vi tudo mudar. Então, antes de aquilo tudo ganhar o sucesso que ganhou no final dos anos 70, ele era membro de uma banda de rock progressivo. E esse disco, ele revisita esse período de criação para o rock progressivo, né? E é muito bacana porque tem toda aquela questão que o rock progressivo, que é permitido ao rock progressivo, que é a experimentação, que é aquela multiplicidade de sons, né? E ele faz isso nesse disco. Então, uma música sem a preocupação com um tempo de 3 minutos, então vai ter música lá com 8 minutos, músicas extensas, e que conta
e que o álbum em si conta uma epopeia, né? Ele tem uma história, ele tem as músicas são concatenadas, né? Elas têm uma ligação entre elas e que o conjunto conta uma história. É lindíssimo o disco. E por que eu estou falando dele, obviamente? Porque o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher, é uma fábula de um cavaleiro da época das Cruzadas, né? Então, da mesma forma, ele sai nessas aventuras, nessas lutas, mundo afora, da maneira que acontece também nesse disco do Guilherme Arantes. E, especialmente, essa canção, ela tem muito a ver com o livro por causa do texto dela, né? Ele diz, olha só como ele fala, é a arma na mão de um fraco mandando obedecer. A potência do sofrimento, o que tem a oferecer. A ameaça é o seu instrumento, o que sabe tocar. Natureza negou o talento de se fazer amar. Como o nosso personagem aqui, que também acha que é a bravura, que esse desprendimento faz dele um homem grande, e na verdade ele vai perdendo o que ele tem na mão, que é o mundo dele, ele deixa perder, né? E o mundo nas mãos, e o mundo nas mãos. Ele repete isso sempre em 3 versos, né? Toda a aflição do mundo e o mundo nas mãos. Ele acha que pode combater toda essa aflição, e na verdade ele está em aflição, né? E ele vai dizer isso aqui, ó. Joga-se o ressentimento emprestado. Obviamente, eu estou falando como se o Guilherme Arantes tivesse conhecimento da história e estivesse apresentando a história para nós. E não é isso, né? Eu que estou, através da canção do Guilherme, apresentando a história. Ele fala, o velho papel que te embrulha é pesado. E nós temos aqui um personagem embrulhado em aço, né? Embrulhado pelo metal para proteger das aflições do mundo. E, na verdade, ele acaba mergulhando em aflição, né? Daí diz, o novo te leva a um presente feliz. Nem preciso enfeitar nenhum laço. Nem é preciso enfeitar nenhum laço. Sabe-se laço afetivo. Então, ele, como se conhecesse essa história, ele está dizendo de que essa armadura pesada não é necessária, né? O que te faz feliz é o presente que ele tem, que é dentro da casa dele, que é dentro do castelo dele, né? Daquele castelo que ele já tinha construído, que é a esposa e o filho. E esses laços não precisa de laço para esse presente, porque esses laços são afetivos, né? Ele fala, importa saber como fica o afeto em tempos de cólera. Ele adormeceu. Então, as suas batalhas, as suas lutas, os seus combates aí contra os males do mundo acaba adormecendo o afeto dele pelos aqueles que são mais próximos, que estão em suas mãos, né? Toda a ambição do mundo sequestrando você. Toda a aflição do mundo e o mundo nas mãos. Então, eu acho que esse texto apresenta muito bem o texto de hoje, o Cavaleiro Preso na Armadura, e, na verdade, quem vai falar dele são vocês, e especialmente a Glaudênia, que nos preparou uma apresentação sobre esse livro, e eu passo para a Glaudênia a palavra. Glaudênia, obrigado já de antemão por aceitar essa missão aí de apresentar o livro, né? Por favor, fique à vontade. Boa noite a todos, colegas. Hernandes, eu que agradeço a confiança, você confiar essa missão a mim, né? Porque você é sempre tão bom nessas coisas, e quando você me passou essa missão, é uma grande missão, né? Embora eu não tenha nenhuma armadura aqui para me proteger, mas eu estou me sentindo igual o cavaleiro, eu preciso ir muito bem. Depois eu falo até sobre isso relacionando ao livro. Mas vamos lá, né, colegas? Acredito que bom que o Tarek está aqui também, né, que foi uma das pessoas que indicou. Acredito que ele muito poderá
como todos os presentes, colaborar conosco. Mas vamos lá. Então, acredito que todos tenham lido. É uma leitura, o livro Cavaleiro Preso na Armadura, é uma leitura bem leve, né? É uma leitura curta. Ela é caracterizada como uma fábula, né? E porque ao longo ali nós vamos vendo os animais conversando com o personagem principal, e também é uma questão de uma alegoria, onde ele usa mais do que metáforas, é a criação de toda uma estrutura para retratar. Eu até anotei isso aqui, gente, porque eu dei uma pesquisada, né? É uma narrativa que usa personagens e cenários para representar ideias ou conceitos abstratos, geralmente com um significado mais profundo e moral, porque o livro é repleto disso, né? Traz essas questões, os significados mais profundos, que daí, logicamente, na minha percepção, na verdade, vai encontrar cada leitor de um jeito, porque é um livro que fala, no fundo, da jornada do ser humano. Mas nós já vamos chegar lá, né? Meio que adiantando, mas ele fala da jornada do ser humano. E assim sendo, cada leitor vai ter uma percepção, né? O livro retrata, como o Hernandes já mencionou, retrata a história de um cavalheiro. Vou fazer um resumo bem breve, né, que facilita para mim e para todos os outros que futuramente assistirem, escutarem. Retrata aí a história de um cavalheiro que ele se entendia como bom, gentil, corajoso, então, e ele fazia tudo para ser isso. Ele se orgulhava muito disso. E ele estava sempre disposto a novas batalhas, a exercer com muita maestria, vamos dizer assim, a sua função de cavaleiro. Com o tempo, ele foi se apegando tanto a isso que ele começou a não separar, tanto que ele já não tirava a sua armadura. Ele estava sempre próximo para a próxima batalha, para resgatar a próxima donzela, mesmo quando elas não queriam. E nesse aspecto, o livro tem até algumas coisas que podem ser entendidas como divertidas, né? Tem horas assim que parece, na minha percepção, é até cômico como as coisas se desenrolam. Ele precisava se sentir necessário. Então, ele foi incorporando a armadura, aquele personagem. Tanto que a gente nem sabe o nome dele. Ele é um cavaleiro preso na armadura, mas nós não sabemos o nome dele. Nós vamos perceber depois o nome da esposa. Assim, ele tinha uma família. Mas com o tempo, em razão das batalhas que ele precisava travar, de tudo que ele precisava fazer para continuar sendo bom, gentil, corajoso, ele foi deixando meio que de lado a família. Sua esposa Juliette, seu filho Christophe, foram se ressentindo disso. Christophe não tinha mais nem o contato com seu pai. O seu pai, o cavaleiro, se tornou uma fotografia, que era assim que seu filho tinha contato com ele. Diante dessa insatisfação da esposa, que foi gerando problemas, ele foi obrigado, vou usar a palavra obrigado, porque a princípio estava tudo bem para ele. Como assim eu sou um cavaleiro bom, gentil, corajoso? Como assim as coisas não podem estar bem? Mas para sua esposa, isso estava gerando um problema. Ela sentia falta do esposo. Ela não queria um cavaleiro, ela queria um esposo, assim como também o filho. E, num certo momento, ele foi colocado, vamos dizer assim, perante uma encruzilhada ali, porque ela disse, se você não se livrar dessa armadura, vou deixá-lo. E aí surge aquela dúvida, mas ele resolve tomar a decisão de o que fazer para retirar essa armadura. Então, ele, mesmo com essa, vamos dizer assim, ele não compreendia isso ainda, mas meio cheio de medos, ele opta em
ir atrás para retirar essa armadura, porque ele começa, diante da insatisfação da esposa dele, ele começa a perceber que realmente isso está trazendo algum problema. Para se alimentar, ele precisava da ajuda, porque ele não tirava mais a armadura. E tem quando ele decide, né, que é o primeiro capítulo, que é o dilema do cavaleiro, ele tem uma parte que ele até diz assim, que quando ele que ele resolve nem olhar para trás, porque senão ele poderia se arrepender, voltar, né, não fazer o que precisava ser feito. Então, ele resolve procurar ajuda. Inicialmente, ele tinha procurado a ajuda de um ferreiro para tirar a armadura, um dos ferreiros mais fortes do reino, e esse ferreiro não conseguiu. E é aí que ele resolve, não, eu preciso procurar ajuda. Ele sai à procura dessa ajuda. Antes de sair à procura dessa ajuda, ele passa pelo castelo do rei para se despedir. O rei não estava no castelo, ele só encontra o bobo da corte, e daí o bobo da corte, mesmo sendo aquela figura, porque o bobo da corte é para alegrar os nobres, ali a corte, mas ele traz algumas verdades, ele começa a manifestar algumas verdades para o cavaleiro. E essas verdades começam a inquietar mais ainda esse cavaleiro. Uma das verdades que o bobo da corte, né, chamado de Bolsa Alegre, traz é a seguinte, que ele chega reclamando, dizendo que estava com um problema, porque não tirar a armadura é um problema. E daí já fica uma frase para a gente pensar, né, que, como eu disse, a jornada do ser humano, é disso que o livro trata também. E o bobo da corte diz, problemas nunca me deixam balançando, são oportunidades que estão chegando. O cavaleiro não consegue entender a princípio isso, mas ele tem que seguir, porque ele tem que tirar a armadura. Ao sair, o bobo dá uma dica para ele, olha, talvez quem vai poder te ajudar é o mago Merlin. Mas aonde encontrá-lo? E daí vem mais uma lição do bobo da corte, né, do Bolsa Alegre. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá. E então o cavaleiro sai atrás do mago, que ele pensa que talvez vai poder me ajudar, né? Depois de muito caminhar, ele encontra o mago que realmente se propõe a ajudá-lo. Desde que ele queira ajuda, né? Se propõe a ajudá-lo. E o bacana, para nós refletirmos também, é que nessa jornada do cavaleiro, quando ele está em busca aí do mago, ele que se achava tão esperto, um cavaleiro tão bondoso, tão generoso, tão gentil, começa a perceber que ele não é tão esperto assim, porque no meio da floresta, ele não conseguia nem distinguir o que ele podia comer, qual raiz ele podia comer, como se alimentar, o que era perigoso e o que não era no meio da floresta. Ele não conseguia, em razão do elmo, né, da armadura dele, ele não conseguia nem beber água direito. Então, ele começa a refletir sobre essas coisas. Num certo ponto, ele encontra, depois de muito caminhar, e já muito fraco, ele encontra o mago, né? E esse mago se propõe a ajudá-lo. É muito bacana, na minha percepção, que ele tem uma parte assim que ele diz que há meses estou perdido. O cavaleiro diz para o mago que há meses estou perdido. E o mago diz, não, você não está perdido há meses, você está perdido por toda a sua vida. E daí surge para nós o questionamento de qual vida que o mago começa a falar, de qual vida que o mago quer levar esse cavaleiro a refletir. E ele
ele se sente meio que, o cavaleiro se sente meio que ofendido. Como assim? Eu estou à procura de alguém para me ajudar. E esse mago vem falar essas coisas para mim, dizendo que eu estou perdida a vida inteira. Tanto que ele diz que ele não caminhou tanto, ele não veio de tão longe para ser insultado. Daí o mago diz o seguinte: quem sabe você sempre tenha considerado a verdade como um insulto. Tudo isso para levar o cavaleiro a começar a refletir, né? Mas ele estava muito cansado e ele não conseguia ir embora. Então ele decidiu: não, vou ficar aqui até tirar essa armadura. E daí o mago, uma das frases, que eu anotei umas frases aqui para depois nós conversarmos, uma das frases que o mago diz é: você é um grande felizardo, está fraco demais para fugir. Daí já fica uma reflexão, né? Às vezes, nos momentos mais difíceis da jornada de um ser humano, é quando ele vai encontrar a solução, porque ele não consegue fugir, mas ele vai buscar. Então, como eu não tenho nada além disso, é com isso que eu vou lidar. E foi isso que o cavaleiro acabou fazendo. Ele fica ali com o mago, e o mago começa a incentivá-lo às reflexões. Eu achei bem interessante a parte que o mago oferece um líquido para ele. E ele sempre muito desconfiado, pergunta o que é, e o mago incentiva a beber esse líquido, né? E ele pergunta o que é, daí o mago diz: você é muito medroso, né? E ele, assim, como medroso, por isso que o mago diz, por isso que você veste essa armadura, né? Então, essa armadura, a gente vai percebendo que é uma forma dele se proteger, não dos dragões, mas sim dos próprios sentimentos, de toda a questão emocional. E o mago, então, deu aquele líquido para ele beber. Tem uma partezinha que é uma coisa bem simples, mas eu achei bem interessante. O mago deu através, como ele ainda estava com elmo, a viseira ali fechada, porque a viseira já tinha emperrado também, o mago dá através de um canudo. E daí ele diz que chamo isso de canudo, explicou o mago, Merlin, né? E ele assim, por quê? Daí o mago responde com a outra pergunta: por que não? Daí, para mim, já vem aquela reflexão de aceitar as coisas como elas são. Não no sentido de uma resignação positiva, vamos dizer assim, que era aquilo também que o cavaleiro não estava muito acostumado a fazer. Aceitar as coisas como eles são, se aceitar como ele é. Quando ele bebe esse líquido, no primeiro momento ele acha amargo. Depois vai ficando um pouco melhor. E o cavaleiro, no final, o cavaleiro fica surpreso com aquele líquido e acha bom. E daí o cavaleiro diz que Merlin poderia até vender aquele líquido, né? Acho que ele ia ganhar um bom dinheiro, segundo a imaginação do cavaleiro, eu imaginando aqui. E daí o Merlin diz para ele: isso é a vida. Porque, em continuidade, né, o pensamento é o seguinte, exposto pelo próprio mago: quando você aceita a vida, ela se torna mais agradável. As coisas são como são e você aceita e muda aquilo que pode mudar. Isso já é uma reflexão minha na minha jornada de leitura, de compreensão do livro. Ele bebe, começa a se sentir um pouco melhor e fica aquela dúvida: o que fazer agora? Eu preciso me livrar dessa armadura, para onde ir, para onde não ir, voltar para a minha esposa, para o meu filho. Tanto que surge aí uma ideia de escrever um bilhete para o filho, que é levado por uma pomba, né? Que é a Rebeca, que depois, inclusive, vai ajudar esse cavaleiro ali no percurso dele, na jornada. Essa pomba leva um recado para o filho, porque o cavaleiro acreditou que pelo menos o filho o quisesse de volta. Quando essa pomba retorna, o bilhete volta, não vem um papel em branco. Isso traz muita tristeza para o cavaleiro. E daí a gente pode pensar, né? Eu penso, não havia história entre eles. Então, o que o filho iria responder?
se não havia uma história, se não havia uma troca de afeto. Isso faz o cavaleiro pensar e ficar muito triste. Então, é a primeira vez na história que ele chora. E isso vai ter uma consequência, esse choro vai trazer uma consequência surpreendente para ele e que vai ajudar aí na continuidade boa da sua história. Ele chora, se desespera, sem saber o que fazer. Esse choro depois vai fazer com que ele chorou muito, vai fazer com que a viseira se corrompa e ela caia, né? E então ele decide, mesmo assim, o que fazer? Como agora eu não posso nem o meu filho, eu sei como voltar. E daí o mago diz para ele que tem dois caminhos a seguir. Um é o caminho que ele sempre viveu, que ele vivia até então, e outro é seguir por um caminho diferente, começar uma nova história, que é o caminho que ele chama o caminho da verdade, que é um caminho diferente do que ele já vivia, mas que pode ser surpreendente. Ele, depois de muito relutar, aceita seguir por esse caminho. Nesse caminho, nesse caminho, ele acaba que ele quer ir com seu cavalo, com sua espada, e o mago diz para ele que ele não vai precisar de nada disso. Ele precisa dele, e ele vai contar com a ajuda dos novos, vou chamar assim, dos novos amigos que ele fez, que é o pombo, né, a pomba, que é a Rebeca, e o esquilo. E daí ele, embora ele já tenha compreendido que ele não sabe muito, que ele não é tão esperto, que ele não é tão bondoso, que ele não é tão generoso assim, ele ainda fica meio prepotente. Como assim? Seguir um caminho sem meu cavalo e acompanhado aí de um pombo e de um esquilo. No que eles serão úteis? E daí o mago lembra para ele que era por meio do esquilo que ele estava se alimentando, porque o esquilo generosamente quebrava essas nozes e colocava na boca do cavaleiro. Então, ele aceitou e ele começou o caminho. Ele precisa passar, para trilhar esse caminho, ele precisa passar por 3 castelos. O castelo do silêncio, o castelo da verdade e o castelo, deixa eu só conferir aqui, gente, o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento, desculpa, e o castelo da vontade e da ousadia. E ele passa começa a passar por esses castelos, né? Inicialmente pelo castelo do silêncio, onde ele vai ficar sozinho e vai estar em profundo silêncio, que no silêncio ele começa a refletir sobre o que ele fez até então, né? Que ele passou toda a sua vida falando sobre o que tinha feito e sobre o que ia fazer, mas ele não vivia o presente com seu filho, com a sua esposa. E daí ele percebe que ele nunca tinha ouvido verdadeiramente ninguém, nem ele mesmo. E nesse castelo ele faz um encontro com o seu eu interior, que vai ser chamado de Sam. Então, ele começa a descobrir as coisas, começa a entender as coisas. Nesse castelo, ele entra sozinho, sem a ajuda ali da pomba e do esquilo. E nesse castelo ele chora, ele pensa sobre a sua vida, e aos poucos aquela armadura vai caindo. O próximo castelo é o castelo do conhecimento. E nesse castelo ele vai compreender sobre como ele tratava a esposa, como ele tratava o filho, como ele se tratava. Ali ele vai ter um espelho para que ele veja o verdadeiro eu. E então essa armadura cai mais uma parte. O último castelo, que para seguir esse caminho, que é o castelo da vontade e da ousadia, ele enfrentou um dragão. Ele enfrenta um dragão, que esse dragão nem é um dragão real, mas é o dragão do medo e da dúvida, sendo que todas essas coisas estão em sua mente.
No primeiro momento, quando ele chega nesse castelo, ele não consegue, né? Ele tem que recuar um pouco, mas depois ele consegue vencer esse dragão, que era um dragão terrível, pior do que todos os outros dragões verdadeiros que ele tinha já enfrentado. Ele consegue enfrentar esse dragão nesse castelo no Castelo da Vontade e da Ousadia. Ele enfrenta esse dragão, né, que é o dragão do medo, e com isso ele continua o caminho. Até chegar ao cume, né, seguindo o caminho, ele chega ao cume, né, o alto ali do caminho da verdade, ele encontra uma pedra. Isso ele já tinha perdido praticamente toda a armadura, e resta só o peitoral. E ao chegar ao cume do caminho da verdade, ele encontrou uma pedra, da qual deveria se desprender e cair no abismo profundo do desconhecido. Mas daí, né, a história conta que acontece uma coisa surpreendente. Quando ele deixa de se agarrar ao conhecido e resolve enfrentar aí o desconhecido, na verdade ele não cai, é como se ele estivesse caindo para cima. E daí ele compreende tudo que ele precisava se compreender, essas questões emocionais, e ele fica livre dessa armadura, né? Pronto, eu imagino, para viver uma nova história. De forma bem resumida, é isso. E para mim, e daí eu já vou passar a palavra para os colegas, né? Essa história é uma história, como eu disse, é a jornada do ser humano. Ele busca retratar a jornada do ser humano, que às vezes nos revestimos de uma armadura. Cada um tem suas necessidades, cada um tem seus motivos, mas por vezes acabamos nos revestindo de algumas armaduras, inicialmente para nos proteger, mas essas armaduras depois podem acabar nos prejudicando. E daí, gente, como eu disse, foi muito gentil da parte do Hernandes pedir para eu falar, né? Não sei se atenderei as expectativas de vocês, mas o livro também fala sobre expectativas, que o cavaleiro tinha muita expectativa do que os outros iriam pensar, que ele tinha que ser sempre bom, generoso, e isso, no fundo, não foi bom para ele. Eu fiz aqui uma seleção de frases do texto, que eu vou ler aqui para a gente, e depois a gente pode conversar sobre ela. Percebeu que a armadura realmente o impedia de sentir muita coisa, e ele a usava havia tanto tempo que tinha esquecido como era a vida sem ela. Lembrando que esse texto, esse livro, a busca que eu fiz na internet, ele sempre vai estar muito relacionado a questões filosóficas e questões de psicologia, porque, como eu disse, ele fala da jornada do ser humano, as dúvidas, os medos, os papéis que às vezes nós pensamos que nós precisamos representar, buscando ser aceito pelos outros. Mas até que ponto nós nos conhecemos? Até que ponto isso é realmente para nós? E até que ponto nós vamos deixando que essas coisas do dia a dia nos endureçam, vamos criando armaduras e conseguimos viver sem ela? E às vezes, como cavaleiro, porque uma das frases eu li de forma foi um PDF, né, gente? Então eu não tenho aqui as páginas, para mim seria a página 17. Ele tinha a seguinte frase: ele tinha de tirar a armadura, mas não sabia como fazê-lo. Que é a situação que muitas vezes nós, seres humanos, nos encontramos. Começamos a ter consciência das dificuldades, dos problemas, mas não sabemos como fazê-los. Uma frase também, salvo engano, foi do bobo da corte, que ele diz assim: estamos todos presos em algum tipo de armadura. A diferença, cavaleiro, é que a sua é mais fácil de ver. Nem sempre as nossas armaduras são visíveis, como
a do cavaleiro, né? Mas às vezes todos nós estamos presos em algum tipo de armadura. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar. É aquela coisa, né? Que o sofrimento, as lágrimas, elas são difíceis. Às vezes, permanecer naquele lugar em determinada situação é ruim, mas a psicologia, a nossa vida diária, as nossas experiências ensinam que isso traz um aprendizado. Você tem que aprender a se salvar a si primeiro. Você tem de aprender a se salvar primeiro, porque senão, como fazer pelo outro algo que eu não faço nem por mim? Como amar o próximo se eu não me amo? Como você pode tomar conta dele se não consegue tomar nem conta de si mesmo, no mesmo sentido, né? A luta, que daí é a luta do ser humano, é a batalha do ser humano, a luta será aprender a amar a si mesmo. Para começar, você tem de aprender a se conhecer. Essa batalha não pode ser vencida com sua espada, porque ele queria muito seguir o caminho da verdade com o cavalo, com a espada, com tudo que ele era. Mas aí o mago diz para ele, não, essa batalha, esse caminho, você não precisa de espada, você precisa se conhecer. Essa batalha tem que ser vencida internamente, né? Esse livro fala, na minha percepção, das batalhas que travamos individualmente. Que o ser humano, na minha percepção, de um jeito ou de outro, todos nós vamos travar batalhas. E essas batalhas, por vezes, são muito parecidas. Numa parte do livro que ele fala sobre a natureza, daí diz o seguinte, o mago, é a pomba que fala para ele, quando você aprender a aceitar em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. Para mim, gente, embora seja leve e divertido, é ensinamento atrás de ensinamento. Juntou forças e coragens e entrou, fechando a porta atrás de si. Quando vamos adiante na nossa vida, precisamos lembrar de deixar o passado para trás. O passado, ele deve ser lembrado, mas para seguir, para uma ressignificação, né? Não para ficar preso àquele passado. É preciso ficar sozinho para deixar a armadura cair. Tanto que no Castelo do Silêncio, ele entra sozinho, porque depois um dos animais diz para ele que naquele castelo ele entra sozinho porque o silêncio é único, cada um compreende a vida de uma forma, entende de uma forma, ouve o que precisa ser escutado de uma forma. O silêncio é para um, o conhecimento é para todos aqueles que querem abrir as portas para o conhecimento. Tanto que no castelo do conhecimento, ele entra acompanhado do pombo e do esquilo. O conhecimento é a luz através da qual você entrará o caminho. Vale lembrar que quando ele entra no castelo do conhecimento, é escuro, né? E a luz, tanto que é relatado, a luz vai melhorando a partir que ele vai refletindo e conhecendo as coisas, né? A luz é conhecimento aí para a vida do ser humano. Quase morrer. Tudo bem, às vezes a gente não sabe quando é hora de pedir ajuda, porque tem um momento que o mago aparece sem ele. O combinado é que sempre que ele precisasse, ele chamaria o mago e o mago apareceria. Tem um momento que o mago aparece sem ele chamar, e daí o mago tem a seguinte fala: tudo bem, às vezes a gente não sabe quando é a hora de pedir ajuda. Muitas vezes nós estamos envoltos ali nas nossas situações que é difícil até admitir, saber, pedir ajuda, né? Então fica aí também como uma reflexão. Aos seres humanos foram dados 2 pés para que não precisassem ficar em um mesmo lugar, mas se ficassem sossegados mais vezes para aceitar e desfrutar,
em vez de ficarem correndo de um lado para outro ou atrás das coisas, compreenderiam verdadeiramente a ambição que vem do coração. Porque é tratado ali no livro, da questão, ele trata sobre ambição. Como assim o ser humano não vai ter ambição? E o mago traz a questão da ambição, uma ambição pura, de coração, em ser uma pessoa melhor, em se autoconhecer, em se amar para assim poder amar aos outros, e não a ambição no sentido das coisas materiais. Lógico, tirando do livro, a gente sabe que precisamos crescer, mas também precisamos dar atenção para o que está dentro, quando, na minha visão de mundo, né, que quando cuidamos do que está dentro, a tendência é que o que está fora comece a melhorar. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Quando o cavaleiro começa a chorar, ele se permite chorar, a armadura começa a se desprender. Que a primeira vez que ele chora é pelo filho, depois ele vai chorar pela Juliette, vai chorar por ele mesmo, né? Quando ele começa a pensar nos outros, quando ele começa a chorar, essa armadura começa a desprender. Hoje, conversando com o Hernandes, e, gente, sem pretensão nenhuma, assim, porque eu não sou da área de psicologia, é o conhecimento que a gente tem da vida, que eu tenho da vida, né? Hoje, conversando com o Hernandes, rapidamente, nós até falamos sobre a questão do poder curativo do choro. E daí eu falei rapidamente de uma experiência minha, que realmente, por exemplo, na terapia, quando a pessoa fala, quando eu falo, quando eu choro, quando eu ponho para fora algo que me angustia, as coisas começam a melhorar. Porque também é científico, né, que com o choro você diminui o estresse, a ansiedade, um choro amparado de alguém que vai se auxiliar, e no caso aqui o cavaleiro estava sendo auxiliado pelo mago, mas a grande jornada, esse grande caminho, ele só trilhou porque ele decidiu ser ajudado. Assim também eu penso que nós, seres humanos, precisamos deixar sermos ajudados diante de algumas situações, né? Mas nós precisamos nos permitir. Então, esse livro é isso, pura filosofia, vamos até dizer assim, algo pela busca do autoconhecimento, que é o que eu acredito que nós todos, seres humanos, estamos aqui, né? Uns mais, outros menos, um no nível mais avançado, outro no nível talvez não tão avançado, mas o nível certo para aquela pessoa, porque cada um tem sua história. Como o cavaleiro teve a sua história, todos nós temos. E daí, gente, a minha colaboração inicial é essa. Como eu disse, espero ter contribuído. E vamos conversar. Muito bom, Claudênia, parabéns. A Claudênia ela entrega mais do que a gente está ansiando pela maravilhoso, a sua análise. Eu acho curioso que a intertextualidade, caso vocês queiram falar, só levantar a mão aí, tá? Eu acho curioso que nós tenhamos lido a Ana Cláudia, Uma Morte é um Dia que vale a pena viver, e ter lido A Paixão Segundo GH antes de ter lido esse livro. Por quê? Por alguns fatores. Você citou aí um exemplo, você falou... Espera aí que está travando aqui meu negócio. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Você falou sobre o cuidado. E uma das coisas que a Ana Cláudia coloca aqui é que a primeira coisa que a gente deve fazer é cuidar de si mesmo, para depois você pensar em cuidar do outro, né? E você coloca aí na sua análise, você destaca essa frase do cuidado, quando ele diz, deixa eu ver, como tomar conta dele se não toma conta de si mesmo, né? Você destacou essa frase, e daí me levou a esse livro aqui, que nós já passamos por ele, que é A Morte em um Dia
que vale a pena viver, que trata justamente disso. Ele começa por esse cuidado, primeiro com o cuidador, para depois você estar preparado para cuidar de alguém, né? Tem alguns exemplos maravilhosos aqui que ele fala disso. E no GH, daí tem vários pontos aí que você levantou que levam para GH. Uma das questões é o silêncio, né? Que é a questão essa primeira busca, que é quando ele fica naquele quarto escuro, né? E que ele tem que entrar sozinho, né? E em GH também você vai ver a questão do silêncio em toda a história, né? O silêncio está no texto, você percebe o silêncio na escrita, de tão presente que é a questão do silêncio lá na Clarice. Outro seria sobre os pés, que foi dado os pés para não ficar parado, né? Em GH também acontece essa questão dos pés, né? Que ele fala aqui que como se tivesse um terceiro pé. Você pediu para falar, Ana Lúcia? Não? Como se tivesse um terceiro pé, que é uma coisa que ele fala que o terceiro pé é o que o prende no lugar, né? E ele, quando perde esse terceiro pé, essa terceira perna, daí que ele começa a andar. E aqui recomenda também, você destacou aí, sobre os pés, para não ficar parado no mesmo lugar. Essas intertextualidades eu acho interessantes porque elas não são, a gente não tem, como disse a professora Tânia naquele último encontro nosso, né? É um tipo de cruzamento de informação que realmente é aleatório, né? Não é proposital, porque são autores diferentes, de lugares diferentes, falando de realidades diferentes, mas que as nossas leituras acabam demonstrando esse cruzamento de saberes e conhecimento aqui. Outra coisa que eu colocaria, que eu gostaria de colocar também, até nessa nossa curta conversa, minha e da Glaudênia, eu falei do espelho do Machado de Assis. Esse conto, o espelho, o cara começa, o personagem principal, ele começa a contar a história de quando ele se tornou alferes. E como a família o tratou a partir dessa titulação, né? Como ele foi tratado de uma maneira tão especial por ele ser alferes, e ele começa o conto, Machado começa o conto dizendo o seguinte: existem duas almas. Existe a alma que nos olha por dentro e existe a alma que nos olha a partir de fora. E essa alma que nos olha a partir de fora é que ele explora no conto do espelho. Por quê? Porque ele passa a ser a pessoa que as pessoas veem nele. Então, ele deixa de existir, ele deixa, eu acho que o nome dele era Jacobina, ele deixa de ser o Jacobina para ser o alferes. É como as pessoas o viam, a ponto de, no momento de solidão, ele colocar a farda e parar diante do espelho para se enxergar. Porque sem as fardas, sem aquele rótulo de alfer, não sei como é que é o singular, ele não se enxergava mais no espelho, porque não era ele. Então, esse olhar social, e que é construído, né? Nós temos uma identidade social. A identidade social ela é formada a partir daquilo que constitui o que somos, né? Nós somos formados a partir dos grupos que convivemos, a partir da cultura que assimilamos, e isso acaba formando uma identidade em nós. Mas até quando essa identidade, ela é o que eu sou ou é o que os outros querem que eu seja, né? O que os outros veem em mim. No caso do Machado, isso toma ele. E aqui também, no Robert Fish, né?
ele acaba sendo tomado por essa identidade social a tal ponto que ele perde totalmente, da mesma forma do Machado, ele perde totalmente a capacidade de ser o que ele realmente é. É aquilo que os versos do Guilherme diz, né? De estar ao alcance da mão ali, e ele não acessar isso mais, porque a visão dos outros sobre ele o fez de uma maneira que nem ele sabe mais viver sem esse olhar, né? Tarek, pode falar. Deixa. Estão me ouvindo bem? Sim. Ah, bacana. Tá. Eu conheci esse livro em 2016 e eu confesso de que eu fiz uma leitura desse livro em 2016. Mas ele só veio trazer a profundidade do que você colocou muito bem, Claudine, em relação à proposição do livro, a reflexão que ele traz, por volta ali de 2018, 2019, pré-pandemia ali. Um parente muito próximo estava com alguns enfrentamentos, talvez estivesse na floresta, eu estivesse tentando enxergar algumas coisas, auxiliá-lo nesse sentido, e pensei em presenteá-lo com o livro. Percebi que pelo histórico dele de não muito folheador de livros, ia ficar na prateleira talvez. E aí resolvi reler o livro, lá por 2018, 2019, e tomei algumas frases daquela época que me chamaram a atenção ao que ele precisava, a minha leitura, e assim trouxe as reflexões a ele sobre isso. Então eu vou lê-la e trabalhamos em cima dessa leitura. Cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número 1 de todo o reino. Essa foi uma primeira frase que me trouxe essa reflexão. Em seguida, ainda no Castelo do Conhecimento. O Castelo do Conhecimento foi projetado pelo próprio universo. É a fonte de todo o conhecimento. O cavaleiro retirou a chave do pescoço e girou na fechadura. Nunca mais vestiria armadura e sairia cavalgando em todas as direções. São trechos isolados do livro, né? Que, assim como tu colocaste, Claudine, são reflexões que trazem de vida de individual de cada um. E muito serviu para aquele momento com aquele parente de tentar encontrar, porque eu fiz a leitura, deixei aquilo armazenado e não fiz as reflexões que merecia o livro, até pessoais mesmo, nesse sentido. E quando ele passava por aquele problema, alguma coisa me trazia uma lembrança sobre armadura, sobre se despir de algumas coisas, sobre se reconhecer melhor. E eu não lembrava do livro. Até que numa arrumação aqui em casa eu olhei o livro e falei, é daqui. É daqui. E aí refiz a leitura do livro e pude trazer as reflexões a ele e pessoais a mim. Confesso que ainda estou nelas, né? Não cheguei ao final desse capítulo pessoal, né? Ainda estou nele. E fiquei feliz quando dentro dos critérios foi bem estabelecido aí pelo nosso curador aqui do Clube do Livro, o Hernandes, em ter esse livro, além de proposto por outros colegas também, de estar na lista. Porque entendo isso bem contextualizado, que é uma leitura curta, é uma leitura agradável em relação a texto. Agora as reflexões elas são muito profundas ao momento de cada indivíduo. Então a minha primeira leitura lá em 2016 ela foi uma leitura de gaveta. Eu li e guardei, não absorvi. Quando eu trouxe ele em 2018, 2019, ele está presente aqui em reflexões, leituras minhas há muito tempo. E nesse cenário de 2025, né, a felicidade que me trouxe ele foi a procurá-lo ao longo do ano, algumas vezes, e a minha filha fala, não, pai, não desmarca a página que eu estou lendo, não. Minha filha mais velha. Não tira daí, eu tenho um papelzinho aí que está marcando onde eu estou, que eu estou em tal local, já. Então, é bem interessante. Mas o ponto que o Hernandes trouxe das conexões de leituras, eu acho que isso não é uma proposição autoral, né? É uma proposição da felicidade do leitor.
né, que se dispõe aqui. Então, eu acho que esse gancho, e essas amarras que tu apresentou aí, é muito do leitor, nesse sentido. E aí, o que eu vi nesse livro, até para quem for ver aqui o nosso encontro, e para nós mesmos aqui, foi isso. Muitas vezes, esse despertar está dentro da gente mesmo, né? Como ele fala ali, a chave estava no pescoço dele, né? Então, muitas vezes está ali dentro, a gente, por muitas cascas ou proteções criadas, a gente não consegue ter esse acesso. O clássico eu interior, né? Se me permitem trazer esse termo aqui. Então, eu acho que esse livro trouxe muito esse despertar sobre você sempre estar conectado aos seus princípios históricos, aperfeiçoando, melhorando, e as bases, né? A Claudinha trouxe a questão da esposa e do filho, que ele percebe após sobre ao longo da jornada ali dele, de tentar se despir daquela armadura, o quanto aquilo era importante para ele e ele estava negligenciando por algumas outras razões que não eram tão relevantes quanto. E isso é um ponto que sempre me trouxe uma grande profundidade pessoal, por esse híbrido que a gente vive, né? Essa tríade de tempo, família, trabalho, e família eu estendo a amizades, coleguismos e outras relações sociais que se tem, não só aquelas do núcleo consanguíneo ou mesmo dentro da sua residência. Então, esse livro também traz essa balança, né, de encontrar nesse sentido. E isso é uma coisa que está sempre um alerta pessoal, né, nesse sentido, e isso me fortaleceu muito. Tentar, até pelo subtítulo da edição que tem aqui, que ele coloca, né, uma fábula para quem busca a trilha da verdade. Né? Então, que verdade é essa? Certamente não é uma generalizada, é uma individual, é uma particular, é uma que pode até agregar a um coletivo, mas ela é individual, né, nesse sentido. Eu queria trazer essas frases, essa história minha com o livro aqui também, né? E não sei em qual dos castelos estou, confesso, mas ainda não cheguei no capítulo final aqui, pessoal dele, estou nas reflexões aqui constantes. Otário, obrigado pela colaboração, pela indicação também. Concordo contigo, não é uma proposição autoral, e gostei muito da forma como você colocou. É uma felicidade do leitor, né? Poder ter essas leituras, e como o grupo aqui teve essa oportunidade de ler essas duas outras obras antes, e agora ver esse cruzamento nessa obra aqui. Então, eu gostei muito da colocação da felicidade do leitor em ter esse conhecimento, né? Chegar aqui tendo visto de antemão essas outras referências, né? Você ia comentar, Gal? Pode falar. Você muda o seu... Desculpa, eu sempre fecho agora. Enquanto vocês falavam, e o Tarek falando aí sobre a questão do leitor, né, a compreensão, porque cada pessoa, como todos os textos, né, como todos os livros, cada pessoa vai ter a sua compreensão a partir daquilo que ela vive, daquilo que ela já leu, de todas as experiências. Enquanto vocês falavam, eu lembrei da letra de uma música de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, que embora aqui na música ele fale se eu quiser falar com Deus, eu vou até ler um pouquinho aqui, mas esse Deus aqui, no livro, a gente pode entender como, vamos falar assim, não está falando de Deus no livro, mas está falando de autoconhecimento. E daí, na letra de Gilberto Gil, fala assim, se eu quiser falar com... Que eu fiz uma associação aqui, gente. É a minha percepção, né? Depois a gente conversa sobre isso, se vocês quiserem. Eu lembrei dessa letra dessa música. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Daí eu relacionei ao Castelo do Silêncio. Tenho que apagar a luz. E a gente pode substituir, então, Deus pelo autoconhecimento, né? Que o cavaleiro tanto precisava encontrar. Tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz,
tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, vamos dizer, tenho que tirar as armaduras dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, tenho que ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor da lágrima, né, que no caso do cavaleiro, depois trouxe, ajudou a trazer a libertação. Tenho que comer o pão que o diabo amassou, ou seja, aquele que não está disposto a passar pela dor, às vezes não vai ter a boa colheita, vamos dizer assim. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos, suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Na minha percepção, o cavaleiro ali, não, eu vou continuar, é possível, vamos em frente. Se eu quiser falar com Deus, ou se eu quiser me conhecer, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para me segurar, que é lá na parte final, onde ele está preso ali a alguma coisa, mas ele tem que soltar, tem que se libertar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai se dar em nada. O cavaleiro nem sabia o que ia acontecer. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. O cavaleiro pensava ali, gente, isso é a minha percepção, pensei nisso agora, né? Pensava em encontrar algo magnífico fora dele, e na verdade ele se encontrou. E assim, possibilidade de encontrar todos os outros, voltar para sua família, talvez, né? Reconstruir a sua vida. Lembrei dessa letra de Gilberto Gil e já fiz a minha associação daquilo que é possível para mim no momento. Eu acho que é totalmente pertinente, Glau, tem tudo a ver. E já logo de começo, né? Questão do silêncio ali, é mais uma também, né? Que a doutora Tânia fez referência a esse texto também na última reunião nossa. Ela fez referência a essa letra do Gilberto Gil, e eu acho que você acerta novamente em fazê-lo. Otário, você havia levantado a mão também? Ainda era resquício da fala anterior. Aí agora que eu baixei. Anterior? Quer falar mais? Olha, eu acho que a associação aí está muito boa, viu? Eu achei totalmente pertinente, né? Demais, parabéns. Isso. Vejo que hoje nós tivemos a visita da Marcilene. Boa noite, Marcilene. A Marcilene sempre estava conturbada, que estava envolvida com seus trabalhos acadêmicos, e acabou que hoje ela está presente aqui. Obrigado. Gente, caso não tenha mais pessoas inscritas para falar, eu vou partir para os encerramentos. Esse eram as considerações sobre o livro, né? Sobre essa fábula que muito instiga a pensar sobre a vida da gente, sobre como procedemos dentro das nossas armaduras, né? Das que criamos, das que nos percebemos envolvidos por ela, né? E tem um monte de coisa que poderia, só nessa convergência entre o Machado no espelho, que eu citei antes, e daria para fazer se aprofundar nessas convergências, né? Mas não estava preparado para isso. Foi algo como a Glaudênia falou, que surgiu, né? Essa, inclusive, foi uma referência que surgiu de uma conversa minha com a Glaudênia foi uma conversa muito rápida hoje, que acabou nós falamos do espelho e falamos da lágrima, de como o choro, né? Ele é balsâmico, né? De como ele precisa acontecer para expurgar o peso, as cargas, né? Isso um olhar sem qualquer conhecimento psicológico, de psicologia, né? Gente, eu pretendo
na próxima reunião livre... Olá, Marcelene. Na próxima reunião livre, eu pretendo fazer uma apresentação, se alguém de vocês já conhece o livro, trazer suas considerações sobre o livro Nação Dopamina. Eu até naquele dia que eu apresentei outros 3 livros, esse livro estava na lista para falar dele também. Só que ficou curto o nosso tempo, daí eu acabei não incluindo ele. E falei que eu traria num momento especial para falar só dele daí, né? É um livro muito interessante, que é A Nação Dopamina, de Anna Lembke, né? Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? É muito interessante sobre como funciona o nosso organismo, sobre esse estímulo que é o prazer e alguns problemas que a gente tem com ele, né? Porque às vezes a gente não percebe até que a gente está sendo abraçado por esses problemas. As redes sociais fazem isso, alguns medicamentos também fazem isso, e esse livro vai tratar disso. Não pretendo trazer nenhuma ser técnico, quero só apresentar o livro mesmo. Como essas reuniões livres, elas são mais democratizadas, assim, a gente não fica tão preso a uma análise, né? Então, eu pretendo trazer esse, apesar de não ser da área, né? Não ter qualquer relação, assim, com a área de saúde, e não é essa a intenção também da abordagem. Eu só pretendo apresentar o livro e falar sobre algumas coisas, sobre questão de redes sociais, questão de alguns dos nossos vícios, dos nossos prazeres, e como isso nos causa dependência e acaba mudando nossa maneira de encarar o mundo e a nossa forma de estar no mundo, né? Então, eu pretendo fazer isso na próxima reunião livre. Utilizando a próxima reunião livre, que será do mês de outubro, né? Que será agora dia 15, eu acho que é dia 15, não tenho certeza. Não dá para eu mexer no calendário, porque está aqui no celular. Mas daí eu trago essa Nação Dopamina. A partir daí, nós teremos reuniões livres em setembro, outubro e novembro. Então, nós já vamos começar a discutir a lista dos livros dos meses de 2026, tá? Então, a partir de setembro, nós já vamos deflagrar a seleção, o processo de seleção dos livros para o ano 2026. Vou adotar algumas regras, aproveitar algumas que a gente já utilizou em 2026, em 2025, 24, né? Para esse ano de 2025, vamos aproveitar umas dessas e vamos criar outras também. Mas daí será apresentado na reunião livre do mês de setembro. Antes disso, teremos ainda uma reunião do livro do mês de setembro, que será no início. Eu não tenho aqui a data, não tenho como falar também. Sobre isso que eu queria falar com vocês, daí nós teremos 3 reuniões. Nessas 3, a primeira a gente deflagra, apresentando as regras, a última a gente apresenta o resultado. Então, vai ter uma no meio, e daí a gente vai precisar de outras datas ali para a gente, que será a reunião do livro do mês de outubro, que daí a gente fala também e encerra parte do período, tipo, que vai ter algumas escalonamentos, né? Primeiro, indicações livres, depois a seleção daqueles que não vão poder entrar, dado todas aquelas regrinhas que eu coloquei das outras vezes, que a gente acaba retirando das indicações, tá? Então, a gente acaba fazendo isso em outros momentos no mês de outubro, para, em novembro, a gente apresentar, sem precisar levar para dezembro, que é quando nós teremos só uma reunião, que no mês de dezembro só tem a reunião do livro do mês, não tem a reunião livre, porque senão ela cai lá na semana do início do recesso. Gente, obrigado. Glaudênia, muito grato pela sua participação e pela sua contribuição, trazendo o seu conhecimento sobre esse livro. E sempre, como eu disse
uma entrega sempre maior do que a gente está esperando, porque a Glaudênia é muito comprometida, e daí a gente acaba tendo sempre muito mais. Isso é muito bom e contribui para o conhecimento e para o engrandecimento pessoal, né, da gente. Obrigado. Mais alguém pretende falar? Não, né? Obrigado, Tarek. Obrigado, Marcelene, Rose, Ana Lúcia e Glaudênia. Um abraço a todos. Obrigado, amigos da leitura. Glaudênia, eu sei que aperta aí o fim da gravação. Gerenciar a gravação. Hoje eu estou fora do meu... Parar a gravação.